Medo de perder. Esse é o medo que te assombra? Esse é o medo que você constantemente está convivendo com ele? Hoje eu quero trocar uma ideia com você sobre justamente esse medo em particular. Mas antes, eu quero contar com você clicando aí, e se inscrevendo no canal, clicando no sininho, marcando notificação para você saber quando sai novo conteúdo e principalmente, eu quero contar com você compartilhando o conteúdo. Tem muitas pessoas que não sabem que o canal existe e de repente, quando você compartilha, ela recebe uma mensagem que pode fazer muito sentido para a vida dela naquele momento. Então vamos ajudar outras pessoas. Você faz parte disso junto comigo. Fechado? Tamo junto nessa? Então vamos lá. Medo de perder. Esse é um medo que assombra muitas pessoas. Não nenhuma, nem duas, nem três. Muitas pessoas mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre esse medo. Quando você tem esse medo, não quer dizer que você vai se tornar necessariamente uma pessoa mais vigilante para poder salvaguardar que você não perca aquilo que você quer proteger e que você não gostaria de perder. Não, não é isso que acontece. Quando você tem medo de perder, você se torna uma pessoa que tem ações imprecisas. Você se torna uma pessoa que toma decisões baseadas apenas na ideia de proteger aquilo que para você conceitua como importante, que você não gostaria de perder. Você toma decisões assustadas, você toma decisões que te colocam em um ponto muito delicado. Porque sabe por quê? Quando você tem medo de perder, aí é que efetivamente você perde. Pois é, o medo de perder não te protege de você não perder. O medo de perder te coloca na cara do gol para que você perca exatamente aquilo que você queria proteger. Vou te dar um exemplo. Sabe você que de repente está me assistindo e que exerce um cargo de liderança? Você é dono de uma empresa, você é um líder dentro de um time ou qualquer coisa desse tipo. E aí de repente você é uma pessoa que trabalha com seu time tendo medo de perder aquela pessoa que trabalha contigo. Você já passou por isso? Você já viveu alguma situação parecida com essa? Seja você ou seja outra pessoa vivendo e você assistindo? Bem, o que é que acontece? Quando essa pessoa, quando esse líder, quando esse dono de empresa, ele se relaciona com seu colaborador com medo de perder, ele começa a ter atitudes baseadas nesse medo. E que atitudes podem ser essas? Ele começa a não confrontar o seu funcionário. Ele começa a não cobrar determinado nível de desempenho. Ele começa a ser uma pessoa que se torna conivente com alguns erros, fazendo vista grossa para justamente não criar nenhum ponto de conflito e aquele funcionário ir embora e deixar ele na mão. Deixa eu te falar o que acontece. Acontece que nessa situação em particular que eu estou usando como exemplo, acontece o pior tipo de perda que você pode imaginar. Você perde esse funcionário, ele seguindo dentro da sua empresa. Pois é, você tem aquela sensação, caramba, não perdi, estou conseguindo fidelizar esse meu colaborador, ele está aqui comigo, só que ele não está ali com você da maneira como ele precisava ou deveria estar. Ele está ali com você sentindo o cheiro do seu medo. Ele está ali com você entendendo que você é fraco, entendendo que você é assustado e entendendo que o poder está na mão dele ao invés de estar na sua. E nesse momento, sabe o que acontece? Ele começa a te entregar menos. Ele começa a exigir mais. E ele começa a ser completamente relapso em relação às suas funções, porque ele sente que você está na mão dele por conta do seu medo. Então, neste caso, o que aconteceu? Você perdeu a pessoa estando com você. Então, o medo de perder, ele faz com que as suas ações se tornem precisas, se tornem frágeis, se tornem assustadas. E quando você se coloca nesta posição, você se torna fraco como um todo. Por exemplo, quem trabalha com vendas. Quem trabalha com vendas e senta ali diante de um prospect para poder vender o seu produto, vender o seu serviço, e ele quer agradar aquele cliente.
Ele quer agradar aquele cliente, fica puxando o saco daquele cliente, fica dizendo o que o cliente quer ouvir, o que seria confortável para o cliente ouvir, somente pelo medo de perder. O que acontece? Neste momento, o cliente sente o cheiro do medo. Ele sente a sua fragilidade. E o que é que acontece? Ele se dota de uma arrogância, de uma prepotência, de que ele sabe que o poder está completamente na mão dele e que você precisa dele. E o que acontece nesse momento? A sua venda não acontece. Ou, se ela acontecer, acontece na condição menos favorável para você. Você dando todo o seu desconto, você abrindo mão de toda a sua margem, você quebrando protocolos, você criando, digamos assim, novas estruturas, quebrando sua empresa, somente para você poder ter aquele cliente que você tinha medo de perder. Então note que quando você tem um medo de perder, acontece às vezes uma coisa muito pior do que você perder, que é você ter aquela relação a qualquer preço, porque a sua postura está uma postura fragilizada por esse medo. Então note que não existe vitória quando você não perde algo ou alguém, basicamente pelo seu medo de perder. Então, você precisa entender o seguinte: quem tem medo de perder, perde. Quem tem medo de perder, já perdeu. Então, abra mão desse medo e entenda o seguinte, que se você perder alguém, que se você perder algo, é porque efetivamente você nunca teve. Porque você não perde o que é seu. Você não perde o que de fato você tem. Sacou? Você só perde aquilo que nunca foi seu e que você estava sustentando aquilo de uma maneira muito delicada, pagando um alto preço e principalmente se perdendo dentro desse processo. Então, quando você abre mão desse medo, quando você entende que, caramba, eu não posso ter nada que eu conquistei e que eu só mantive ao meu lado baseado no medo de perder. Eu preciso ter pessoas, eu preciso viver coisas aonde, ao viver, eu estou vivendo completamente isento do medo, isento do peso de que eu tenho que ter aquela coisa, aquela pessoa, a qualquer custo e a qualquer preço. Entende o que eu estou falando? Então, quando você deixa de ter medo de perder o seu colaborador, de perder o funcionário da sua equipe, do seu time, da sua empresa, como é que você vai se posicionar com ele? Você vai se posicionar com ele como você precisa se posicionar. De uma maneira firme, de uma maneira incisiva, de uma maneira direta, de uma maneira objetiva, de uma maneira onde você efetivamente está exercendo o seu papel de liderança, não sendo necessariamente flexível aos caprichos e às vontades dele, simplesmente para poder preservá-lo no seu time. Não, mas enquadrando, orientando, ensinando e deixando claro para ele que a única condição que existe para que ele siga fazendo parte do seu time, ele se submetendo àquilo que você entende que é o ideal para a sua empresa. Nesse momento, o medo, ele muda de lado. Ele deixa de ser um medo que está com você, pelo medo de perder, e passa a ser um medo que está na mão daquela pessoa que está no seu time, entendendo que você não precisa dele. E que se ele não fizer o que tem que ser feito, como precisa ser feito, na intensidade e frequência que precisa ser feito, ele não vai ter a condição necessária para se manter dentro daquele time, dentro daquela empresa. Percebe? Quando você perde o medo de perder, você transfere isso para o outro lado, a pessoa entendendo que ela é que está no risco de perder. É um cliente que ele olha para você e ele entende que você não precisa dele. Que se não for você, vai ser outro. Que você até gostaria que fosse ele, está trabalhando para que seja ele, mas que não será ele a qualquer preço. Nesse momento, esse cliente se torna seu cliente
valorizando o tipo de conduta que você tem, o tipo de comportamento que você tem e sentindo que você é uma pessoa forte, uma empresa forte e que, por essa força, ele tem a segurança que você vai entregar para ele exatamente o que você se comprometeu. Porque você não é uma pessoa que está assustada e que, nesse susto, pode deixar de entregar aquilo que você se comprometeu. Não, ele entende você uma pessoa forte, ele entende você uma pessoa com postura, ele entende você uma pessoa com palavra, ele entende você como uma pessoa confiável, porque você mostrou isso na sua isenção de não ter ele a qualquer custo. Percebe? Ou seja, quando você não tem medo de perder, você cresce, você se torna forte, você se torna uma pessoa intrépida nas suas palavras, na sua postura, no seu olhar, você transmite confiança, você transmite serenidade, você transmite que você está no controle, que você está seguro de quem você é, do que você faz, do que você oferece, e você transmite para a pessoa que quem precisa estar ao lado de alguém com todas essas características é ela. E eu, como cliente, eu quero estar ao lado desse parceiro. Eu quero ter relacionamento comercial com essa empresa, com esse profissional. Eu, como colaborador, eu quero fazer parte desse time, desse cara forte, firme, decidido e que não está ali assustadinho com as coisas que precisa fazer. Então, entenda de uma vez por todas, quem tem medo de perder, perde. Então esse medo é um medo que ele joga justamente contrário àquilo que você mais queria, que era de fato não perder. Então, não quer perder? Esteja disposto a abrir mão. Simples assim. Fechado? Até o próximo vídeo, galera.